E o Corinthians acertou seu segundo reforço para 2026. E ele é um velho conhecido do torcedor alvinegro Matheus Pereira, que na base era chamado de Pirulão, hoje 27 anos de idade, não mais atuando como meio atacante, sim como um segundo homem de meio campo, um segundo volante. O Matheus Pereira, você vai lembrar, é aquele atleta que na base era super badalado, mas que por conta de todos os problemas financeiros do Corinthians, o Timão chegou até apenas 5% de seus direitos. O restante foi repassado para o Fernando Garcia, que era conselheiro do Corinthians, mas também empresário, e para quem o Corinthians devia um caminhão de dinheiro. Matheus Pereira esteve na Juventus, passou pelo Barcelona, não conseguiu se firmar no futebol europeu, até que voltou na temporada passada pro Fortaleza, onde foi muito bem. 20 jogos, 2 gols e 3 assistências, titular quase que absoluto, referência especialmente nos passes longos. É aquele canhoto que encontra opções por toda a parte do campo. E ele chega sem custos, ou melhor, por empréstimo com uma pequena compensação financeira paga ao Fortaleza. A opção de compra também está estabelecida entre os clubes. O Corinthians vai arcar com 100% dos salários do atleta. Repercussão muito ruim entre torcedores do Fortaleza por esse negócio. Todo mundo entendendo que por Matheus Pereira sair, especialmente porque ele vinha jogando bem, haveria a necessidade de uma compra. O Corinthians conseguiu contratá-lo por empréstimo com uma pequena compensação financeira. A respeito de lateral, o Corinthians busca um lateral esquerdo, mas prioritariamente um lateral direito. E a Rádio Itatiaia chegou a cravar nas últimas horas que Natanael, do Galo, interessa. Consultei uma fonte do Corinthians e a pessoa respondeu, não entra nessa. Natanael perdeu espaço no Galo, quase foi negociado, só não foi porque não existiram propostas e ele deve jogar muito menos em 2026, depois da chegada de Ângelo Preciado. Hoje, o alvo do Corinthians para a lateral direita é Pedro Milans, uruguaio de 23 anos de idade. Ele pertencia ao Peñarol, não teve seu contrato renovado por opção do jogador e está livre no mercado. Santiago Arias, colombiano de 33 anos que saiu do Bahia, e Saravia, lateral argentino de 32 anos que saiu do Atlético Mineiro, são outras alternativas. Quero falar agora sobre Breno Bidon. Muita gente especulando que o Flamengo quer a contratação do volante de 20 anos de idade do Corinthians. Houve quem dissesse, inclusive, que o Flamengo prepara uma proposta de 25 milhões de euros ou 158 milhões de reais. Dirigentes do Corinthians se apressaram para dizer que não venderiam por essa cifra, mas posso assegurar que não vai haver proposta do Flamengo pelo Breno Bidon. O Corinthians assegura que não foi procurado, nem sequer sondagem, muito menos proposta. Conversei antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do departamento de futebol do Fla. Ela avalia o Bidon como bom jogador, mas que não faz parte dos planos do Flamengo. O Flamengo não fez e nem fará proposta pelo atleta, tá? Essa é a garantia que eu recebi na manhã desse domingo de um dirigente que trabalha no departamento de futebol rubro-negro. A intenção do Flamengo para essa função de volante é de outro atleta que eu já vou falar, Marcos Antônio. Sobre Breno Bidon, jogador super importante, um dos maiores ativos do Corinthians hoje. O Corinthians alega que só vende o atleta pelo valor da multa rescisória. A impressão que eu tenho é que faz parte de uma estratégia para tentar valorizar o atleta, para tentar vendê-lo pelo melhor valor possível. Imagino que, a partir de 20 milhões de euros, diante de toda a dificuldade financeira pela qual passa o Corinthians, já possa começar a existir negociação, especialmente se a proposta for do exterior. Só para completar, o Bidon é muito bom jogador, mas ainda participa muito pouco da fase ofensiva. Você quer uma prova? Na temporada passada foram 56 jogos. Quantos gols você imagina que ele fez? 1. E assistências, também uma. Isso tudo conta bastante de forma negativa para que o Bidon não valha tanto quanto os torcedores alvinegros imaginam. Ó, Anderson José da Silva. O Flamengo não vai contratar o Bidon porque não tem grana para isso, ficou bem claro na tentativa do Caio Jorge. Anderson, você concorda com essa ideia de que o Bidon vale o valor da multa rescisória? Não sei, talvez eu seja um pouquinho mais... Eu costumo concordar com a opinião pública, mas em relação ao Bidon, eu acho que ele está sendo super valorizado, cara. Eu não vejo ele... É assim, primeira coisa, ele é um volante ou é um meia? Porque como volante, para mim, falta intensidade. Como meia, ele tem qualidade, mas aí falta um pouquinho de dinâmica. Por exemplo, no ano passado, ele jogou mais de 50 partidas, 1 gol e 1 assistência. Enfim, eu não estou tão convencido quanto a galera de que o Bidon é uma baita realidade.
E se alguém oferecesse 25 milhões de euros, eu, na condição de presidente do Corinthians, eu vendia na hora. Assim como se fosse a Leila Pereira, e o Napoli aparece com 35 milhões de euros fixos e mais 5 de bônus, eu vendo o Alan na hora. Levo até a Itália, para não correr o risco de o negócio ser desfeito. Vale a lembrança de que o Alan já tem 21 anos de idade. Não é como o Estevão e o Hendrick, que foram vendidos com 17. E 4 anos fazem uma baita diferença na avaliação dos clubes europeus, tá bom? Renan Ferreira, fala sobre Matheus Pereira, Arias, Natanael, Alan, Gabriel Paulista, já foi anunciado agora no Timão, sobre Glória Groove, Pablo Vittar no São Paulo. Sobre os reforços no Corinthians, Gabriel Paulista é um movimento interessante, jogador super corintiano, e ele vai para o Corinthians para, não é pagar para resolver uma questão familiar. O irmão dele, que acabou falecendo, era corintiano fanático, doente, acabou indo para o mundo do crime, perdeu a vida, enfim. Então tinha essa questão para ser resolvida. Zagueiro de 35 anos de idade que abriu mão de 4 milhões e meio de euros. É quanto ele tinha a receber no Besiktas para poder fechar com o Corinthians, contrato de 2 anos. O Matheus Pereira é aquele meio atacante que era chamado de pirulão na base do Corinthians, rodou por vários clubes gigantes do futebol europeu, passou pela Juventus, passou pelo Barcelona B, não vingou em nenhum deles. No Eibar começou a melhorar e no Fortaleza foi bem. Empréstimo até o fim da temporada, o Corinthians paga uma compensação financeira ao Fortaleza, cabe no bolso do Corinthians, tá? Sobre Arias, o lateral, Santiago Arias, é uma possibilidade, assim como o Natanael. Sobre o Alan, o Corinthians já fez uma proposta oficial de empréstimo do Alan, mas o Flamengo não se posicionou nem em emprestá-lo para o São Paulo, nem em emprestá-lo para o Corinthians, tá? É basicamente isso. Quem tem mais chance de jogar no Corinthians? Saravia ou Natanael? Ambos jogadores do Galo. O Saravia não mais, né? O Saravia não teve o contrato renovado e saiu livre do Clube Atlético Mineiro. O Saravia e o Arias são 2 opções gratuitas para o Corinthians. O Corinthians não precisaria desembolsar nada, embora são jogadores mais veteranos, né? Savarino próximo do Corinthians, troca do Charles e Kaique, 3 milhões de euros pelo Savarino. Acabou de sair do setorista. Não estou sabendo de nada disso, que a gente tinha escutado que que o Fluminense só esperava pelo sim do Savarino para fazer valer uma negociação já fechada entre o Savarino e entre o Botafogo e o Fluminense, tá? Quer ver, ó? Deixa eu ver o que foi publicado sobre Savarino e Corinthians nas últimas horas. Se é que tem alguma coisa, né? GE Globo. Fluminense se retirou das negociações por Savarino. Importante, hein? Devem ter cansado de esperar. O Savarino está desde terça-feira no Brasil. Na quarta-feira teve a primeira reunião. Enfim. Fluminense desiste da contratação de Savarino, do Botafogo. O tricolor não chegou a um acordo financeiro e contratual com o jogador e seus representantes. Savarino tem sido a maior dificuldade, né? Porque ele já esteve envolvido em especulações com o São Paulo, não quis ir. Esteve envolvido em negociações com o próprio Corinthians, não quis ir. E aí só um detalhe, o Botafogo está louco para se livrar do Savarino, mas não tem conseguido. E o Savarino, só para lembrar, depois que a negociação com o Lyon não fechou, o Savarino passou a ser o segundo jogador mais caro do elenco. R$1.200.000 por mês é o custo do Savarino, tá bom? O instrutor Daniel perguntando quem pode chegar para o Timão nesse ano. O Gabriel Paulista foi o primeiro reforço contratado, o segundo é Matheus Pereira. O torcedor corintiano mais antigo vai se lembrar dele. O Matheus Pereira é o famoso pirulão. Jogador revelado na base do Corinthians e teve uma passagem curiosa sobre o Matheus Pereira no Corinthians. Apesar de ser formado na base do clube, o Matheus Pereira em determinado momento chegou a ter 5% dos seus direitos econômicos presos ao Corinthians, o restante todo ligado a empresários. Vocês vão lembrar que o Corinthians chegou a dever muito dinheiro para o Fernando Garcia, que era conselheiro do Corinthians e representante do Matheus Pereira, até por isso o Corinthians foi cedendo percentual até que o Corinthians ficou só com 5%. Matheus Pereira foi para a Juventus, esteve no Barcelona B, no Eibar, rodou um monte de clube e estava jogando bem no Fortaleza. O Corinthians conseguiu o contrato de empréstimo dele até o fim da temporada. O Corinthians paga uma compensação financeira ao atleta, tá bom? Hora de falar sobre o Corinthians, que ainda deve mais de 100 milhões de reais na praça, apesar do acordo
e do pagamento de 40 milhões de reais a Matias Rojas, dos 41 milhões de reais depositados na conta do Santos Laguna e da quitação da terceira parcela da CNRD com antecipação. São 113 milhões de reais de pendência, de problemas que podem resultar em mais condenações na Corte Arbitral do Esporte. Corinthians deve hoje ao Toluca 42 milhões de reais pelo Pedro Raul. São mais 23 milhões de reais ao Tajeres por conta de Rodrigo Garro. 15 milhões de reais ao Cuiabá por Ranieri. Essa dívida está sendo paga através da CNRD. Tem mais 12 milhões e 300 mil ao Atlético Paranaense por Alex Santana, jogador que está encostado no Corinthians. Ele nem pode treinar com o restante do elenco. Para completar, 8 milhões de reais junto ao Philadelphia Union pela contratação de José Martínez, 6 milhões e 700 mil ao Shakhtar por Maicon, que preferiu jogar no Galo em vez de continuar no Corinthians, e 6 milhões e 200 mil reais junto ao Midland da Dinamarca pela contratação de Charles. Quero registrar que as situações mais delicadas são as dívidas por Garro, Maicon, Martínez e Charles. Essas 4 já resultaram em derrotas na FIFA. Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e deve ser condenado nos próximos dias. Dessa maneira, a condenação já se transforma em transfer ban, até por isso a pressa no Parque São Jorge para registro dos novos reforços. Saideira sobre o timão, Breno Bidon herdou a camisa 7 que pertencia ao Maicon. Corinthians fez a comunicação oficial dessa novidade através das suas redes sociais nesse sábado. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.